Muito bem, pessoal. Essa aula é uma aula bem introdutória. Eu dei uma modificada em relação ao passado. É uma aula que a gente faz todo ano, porque acaba sendo a introdução para o Journal Club aí, tá? E a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre como ler um artigo científico, tá? A gente vai passar sobre alguns temas. Primeiro, entender como que um artigo é estruturado, para a gente ver onde estão as informações, né, pelo menos saber reconhecer as informações facilmente. E depois eu vou trazer algumas coisas específicas de terapia intensiva, algumas pegadinhas que a gente tem aí de interpretação, e umas dicas finais aí para o Journal Club, tá bom? Então, o primeiro ponto, assim, quando a gente vai ler um artigo científico, vocês devem ter notado já, mas ele tem uma estrutura padrão, que a gente chama de INRAD, em inglês INRAD, sei lá, como diria, tá? Então, você tem introdução, método, resultados e discussão. Essa é a metodologia para a gente apresentar um artigo científico. E cada um desses itens de um artigo científico, geralmente vai ter 3.000 palavras, 4.000 palavras no máximo, tem uma estrutura dentro de si, para você conseguir encontrar as informações facilmente, né? E a escrita científica, ao contrário da escrita, sei lá, em prosa, etc., ela tem uma padronização muito grande. Então, em teoria, é muito fácil você escrever se você seguir a padronização, certo? A ideia qual que é? Que seja reprodutível, por isso que é bastante padronizado, para você permitir reprodutibilidade, que é um dos aspectos essenciais. E o outro aspecto é que facilite você encontrar as informações que você quer lá, né? Tá? Bom, então vamos passar sobre alguns pontos aí, e a gente vai indo adiante. Então, primeiro, o que tem na introdução de um artigo científico? O que vocês acham que a introdução tem que trazer? Quais são as informações essenciais? Abre para todos aí. Geralmente eles colocam um motivo de eles terem estudado essa pergunta. Motivo. O que você acha que é o motivo? Eles colocam por que você está nessa fronteira do conhecimento agora, baseado na literatura que já veio antes. Perfeito. Tá bom, legal. Isso, quando você vai ler, eu falo que é o gap científico. Qual é o gap que você quer responder, né? E muitas vezes você está indo num certo caminho e tem algo que ainda existe uma dúvida razoável na literatura, tá? Muito bem. E na introdução também, ao final da introdução, ele vai apresentar lá o background, qual é o gap, e ele vai dizer assim, então a gente fez um estudo desenhado de tal forma para tentar responder esse gap. Então a introdução vai trazer esses elementos como regra geral, tá? E o que eu quero lembrar? Todo estudo ele tem uma pergunta para ser respondida, não é 2, não é 3, não é 5. Tá? Então isso é uma confusão para quem está começando a fazer pesquisa. A gente às vezes tem um banco de dados lá para fazer um estudo observacional e tal, aí você fica com um monte de ideia, mas no fim das contas, eu tenho uma pergunta só que eu quero responder. Se uma intervenção X é melhor ou igual ou não inferior, seja lá o que for, do que uma intervenção Y em relação ao desfecho X numa população X. Tá? Então a gente vai ter esses elementos aqui de uma pergunta como regra geral, tá? Bom, quem já está aqui faz tempo já ouviu falar bastante do pico, vocês usam na apresentação, vocês já tinham ouvido falar? Já, do pico? Então tá. O que é a população? A população a gente vai discutir um pouquinho sobre amostragem e população, né? Então a população é a população-alvo que eu quero estudar. A partir dessa população eu vou ter que desenhar critérios de inclusão e exclusão para eu selecionar uma amostra representativa da minha população-alvo. Tá? E na minha amostra, eu vou tentar chegar a uma conclusão que sirva para a população como um todo. Esse é o processo da inferência estatística, tá bom? Então, quando eu estiver estudando, a população nada mais é, vamos dizer assim, eu posso pensar como regra geral, eu quero estudar uma droga vasoativa em pacientes com choque séptico, tá? Então, a população do estudo, a população-alvo é choque séptico. Mas eu tenho que delimitar melhor quais são os critérios de inclusão e exclusão para aquilo ser caracterizado como choque séptico, né? E quem que eu quero tirar do estudo por qualquer outro motivo, porque são pacientes que eu acho que não teriam por que participar do estudo, tá? Então começa a população-alvo e aí eu delimito com os critérios de inclusão e exclusão. Aí eu vou ter uma intervenção, eu preciso ter um grupo de comparação e o outcome, que é no inglês, mas para a gente é o desfecho, idealmente analisado em um certo período no tempo, tá? Eu trouxe aqui um pouco sobre estudos diagnósticos. Os estudos diagnósticos, o raciocínio é o mesmo, tá? Só que o pico muda um pouquinho de nome. Então, eu tenho uma população a ser estudada,
Então, por exemplo, eu posso ter pacientes com sepse, eu quero estudar mesmo paciente com choque séptico. Só que aqui, o que eu vou estar testando? É um teste índice, que é o meu teste novo, em comparação ao padrão de referência. Tá? E qual que é o meu desfecho nos testes diagnósticos? A acurácia é o que eu quero analisar quando eu estou comparando os dois. O meu desfecho é a condição-alvo de interesse, tá? Que eu chamo de target condition. Então, nos estudos diagnósticos, muda um pouquinho o pico para PIRT, porque em inglês é T de target, mas a ideia é que eu tenha uma condição-alvo. Então, por exemplo, eu quero, em pacientes com choque séptico, eu não quero ver mortalidade. Isso seria um desfecho, seria um estudo prognóstico, tá? Eu quero ver se o paciente tem disfunção miocárdica ou não. Então, eu vou comparar a troponina, que é o teste índice, tá? Que eu estou procurando identificar, com o padrão de referência. Qual que é o padrão de referência para eu detectar disfunção miocárdica? Aí pode ser o que você achar melhor. Pode ser que seja o eco com speckle tracking, não sei o quê, essas coisas novas que tem, tá? Com strain, que é o mais sensível para a gente ver disfunção miocárdica. Então, eu posso procurar um teste índice em relação ao padrão de referência. Geralmente, o padrão é para ser o padrão ouro, né? Que pode ser geralmente mais invasivo, mas não necessariamente. E o teste índice, geralmente, ele vai ter uma vantagem em relação a esse padrão de referência. Tá bom? A gente não tem discutido muito teste diagnóstico. Ao longo desse ano, eu vou tentar botar mais no Journal Club alguns estudos sobre teste diagnóstico. Tá? Qual que é o grande problema em terapia intensiva? Tem milhares de biomarcadores que todo mundo correlaciona com mortalidade. Porque tudo que é alterado em terapia intensiva vai ter relação com mortalidade. Entendeu? Se você chega e sua troponina é normal, você chega na situação a troponina está alterada, sua chance de morte é maior. Não importa, isso é super bem documentado. Mas eu preciso dosar a troponina, vai mudar a minha prática clínica? Vai agregar algum valor no cuidado do paciente? Não necessariamente, né? A não ser que eu tenha uma suspeita específica. E assim por diante, para vários biomarcadores. E qual que é a grande questão? Qual que é o nosso padrão de referência habitualmente no dia a dia do paciente crítico? É avaliar a disfunção orgânica. Então, faz sentido incorporar um biomarcador de prognóstico sem eu levar em conta o que a gente faz no dia a dia, que é avaliar a disfunção orgânica, né, a nossa avaliação rotineira diária, né? Tá bom? Além de outras coisas também, né? Então, vocês vão ver que é muito importante, quando a gente lê esse tipo de estudo, eu ver qual que é o meu padrão de referência, tá? Bom, aqui uma pergunta de estudo, isso aqui o pessoal dos outros anos já conhece, mas eu queria que vocês reconhecessem o pico aqui. Vou deixar um minutinho vocês lerem. E vocês veem como está bem condensado a informação aí. Vou elencar aqui. Então, vamos lá. Qual que é a população? Pacientes com acute lung injury ou ARDS. Isso aqui é antigo, quando a gente tinha definição ainda de lesão pulmonar aguda, tá? Ele não especificou aqui critério de inclusão e exclusão, ele vai especificar no método, mas está aqui a população-alvo que ele quer estudar, tá bom? Então, paciente com PF, quando ele fala isso, PF menor que 300, com filtrado bilateral, não especificado causa cardiogênica, etc., isso aí provavelmente vai estar nos critérios de inclusão e exclusão depois. Ele fala, o trial comparou ventilação mecânica guiada por pressão esofágica com ventilação mecânica de acordo com o ARDSNet. Por que o ARDSNet? Porque é o padrão de referência que a gente tem, que até agora ninguém conseguiu mostrar que algo é muito melhor do que aquilo, tá? E ele botou assim, nós testamos a hipótese de que a oxigenação seria melhorada, tá bom? Então ele dá o desfecho também, tá? E é um desfecho que é um desfecho substituto. Ele não está olhando para um desfecho centrado no paciente, ele está olhando para um resultado, um desfecho fisiológico, tá bom? Bom, vamos adiante. Então, isso é a introdução, ela trouxe aí os elementos, né, bem sucinto, isso aqui é o final do parágrafo da introdução desse estudo, né, no background ele trouxe lá, que tem que titular pipa, etc., e ele até chegar ali, tá? Bom, no método, é importante que os métodos estejam bem descritos para que o estudo seja reprodutível, isso é o essencial quando a gente está falando de escrita científica, tá? Então, se o estudo é experimental, se é um ensaio clínico, se o estudo é quase experimental, que a gente tem alguns métodos, observacional em si, uma razão sistemática ou relato de caso,
a gente tem guideline para reportar esse tipo de estudo para que o método seja reprodutível, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para cada tipo de estudo, eu tenho um guideline de como ele deve ser reportado para que ele seja reprodutível, tá? O que é o fundamental da história? O método e o desenho do estudo, ele tem que ser adequado para responder a pergunta que eu estou fazendo, e não o contrário, tá? Por que a gente fala isso? Hoje em dia tem muitas metodologias novas que a pessoa quer usar o método, mas ela não tem uma pergunta, então ela busca encaixar uma pergunta que se encaixe no método, e não o contrário. Por isso que é muito importante na terapia intensiva a gente ter a prática do dia a dia para a gente fazer as perguntas certas, né, que importam ali na beira do leito. Então, a gente, por exemplo, a PIP tem vários trabalhos estudando isso, mas se for falar com muitos intensivos, vão entender assim, acho que hoje em dia tudo faz assim, tá muito pouco sêmico, deixa a PIP mais alta, não tá tanto, não deixa tão alto, não é uma pergunta que eu diria que aflige a maioria dos intensivistas, entendeu? Mas alguns pesquisadores ainda buscam esse tipo de estratégia, tá? Enfim, ainda é uma pergunta a ser respondida, mas já tem tantos estudos que a gente se questiona se a gente vai encontrar algo por aí, né? Importante também a análise estatística, que hoje em dia está cada vez mais complexa, ela é só uma ferramenta. Então, a gente vai discutir estatística, eu tive um tempo aí que a gente discutia um pouco mais avançado, a ideia é que a gente tente entender a estatística assim, por que usou aquela estatística mais avançada para responder a pergunta, mas não entender a estatística a fundo, porque hoje em dia os métodos estão bem complexos, tá bom? Bom, e aí vamos para os resultados. Como que a gente vai apresentar os resultados? Essa aqui é a estrutura da apresentação de um ensaio clínico, tá bom? É um estudo para comparar, um estudo de intervenção. Então a gente vai ver que tem o flowchart, que o objetivo dele é caracterizar o processo de amostragem. Como é que eu cheguei da população-alvo para a minha amostra, tá bom? Então, essa é a ideia do flowchart do estudo. A gente vai ver um agora adiante. Depois, tem a tabela 1. O que a gente chama de tabela 1 nada mais é do que a caracterização da amostra que eu consegui, para eu entender qual que é aquela amostra, tá? Então, essa amostra, quando eu ver a tabela 1, eu quero ver duas coisas. Primeiro, se tem grandes desbalanços entre os grupos, mas vocês vão ver que isso não é o mais importante. Mas eu quero entender se aquela amostra é a população que eles queriam pegar mesmo. Porque, às vezes, ele tinha uma ideia de uma população-alvo e seleciona uma amostra muito pouco grave, que aí a intervenção não vai ter efeito, tá? Por exemplo, certo? Então, por isso que essa tabela é muito importante. E depois a gente vai ter a apresentação do desfecho primário e secundário, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui de um flowchart. Olha que interessante. Então, esse aqui é do Prowess Shock, tá? Foi, sei lá, 2000 e pouco aí. 27.800 pacientes, vários não incluíram nem critério de inclusão, talvez não precisava nem ter sido triado, né? Aí 3.500 foram contactados ao centro coordenador. Desses excluiu 1.400. 2.000 foram avaliados para elegibilidade, tá? Desses excluiu em torno de 400. Maioria porque não deu consentimento. Tá? Que tudo bem, não tem problema, isso faz parte. Alguns melhoraram, alguns pioraram, aí eles não se encaixavam mais nos critérios. 3 receberam open label. Opa, isso aqui é uma coisa que chama atenção, né? O paciente recebeu o medicamento que estava sendo estudado, mas foi só 3 de 2.000, então não é uma coisa que vai ser super, vai gerar um baita viés. 68 other reasons, esse aqui sempre tem, incomoda, mas por qualquer motivo eles não foram incluídos, tá? E aí, beleza, então de 27.000 que foram avaliados em algum momento para elegibilidade, sobrou 1.700, tá? Na prática, habitualmente, quando a gente tem um estudo assim, eu quero fazer um estudo de choque séptico e eu vou fazer um ensaio clínico randomizado, um ensaio clínico randomizado tradicional, eu vou incluir só 5 a 10% dos pacientes da população-alvo. Tá? Isso, na prática, é o que acaba acontecendo. Tá bom? Eu tenho 10 choques sépticos no mês, você vai conseguir incluir um no estudo científico. Por causa dos critérios de inclusão, exclusão, questões logísticas, internou de madrugada, então, por qualquer outro motivo, isso vai acabar acontecendo. Tá bom? E aí, beleza. Esse daqui é o passo subsequente do flowchart. Ele vai dizer para a gente em que grupo caiu e, muito importante, se o paciente recebeu o tratamento a que ele foi designado ou não. Tá? Isso aqui já é além do processo de amostragem, né? Isso aqui ele já vai me dizer como que o paciente andou dentro do estudo também. Então, metade para cada lado, 2% não recebeu num grupo, 1,5% não recebeu no outro, é bem pouquinho, né? Algumas exclusões aqui pós-randomização, ou porque foi pedido consentimento, ou porque foi perda de segmento, tá? Então, uma boa análise aí de 28 dias, e aí mais algumas exclusões para análise de 90 dias.
Exclusão pós-randomização nunca é bom. Então, isso aqui deve ser mantido para o mínimo daquilo que foi encontrado, tá? Daquilo que foi do número de pacientes que foi randomizado. Mas aqui realmente foram muito poucas exclusões pós-randomização, isso dificilmente vai gerar um grande viés no estudo, tá bom? Bom, muito bem. Então, esse flowchart vai dar uma ideia para a gente. Ele é fundamental para a gente entender isso. E depois vai ser importante para a gente entender também análise de intenção de tratar, análise do protocolo, né? Bom, tabela 1. Esta aqui é a tabela 1 do estudo ELEM, que é um estudo que testou diálise precoce tardia, em pacientes com IRA CADIGO 2 ou 3, tá? Só falando da população de vocês, que tinham NGAL alterado, acima de 150. Dos pacientes que foram excluídos, foi uma proporção muito pequena foi excluída porque tinha um NGAL normal. Então, na prática, IRA CADIGO 2 ou 3, tá? Essa era a população do estudo. Aí, esse aqui é um bom exemplo, que vocês vão ver que se isso aqui é a nossa prática ou não. Se reflete os pacientes que a gente vê todo dia ou não, tá? E tinha um critério adicional, eu acho que era tá ventilado ou com droga também. Tenho quase certeza, agora não lembro de cor, tá? Então, pegaram pacientes idosos, beleza, isso aqui tem sido a média aí das internações em UTI, cada vez mais idosos, mais homens do que mulheres, mas interessante ter uma diferença aqui razoável, creatina normal da baseline, SOFA de 16, nossa, os pacientes eram muito graves, SOFA 16 é um SOFA muito alto, tá? Não é a realidade da maioria das UTIs, né? Mesmo um paciente com choque séptico chega com SOFA de 8, 10, né? Mas faz sentido, é um estudo em IRA. Então o paciente vai pontuar no SOFA por causa da IRA, vai pontuar por causa da droga usativa, e aí ele vai ter um delírio, vai ter uma relação PF alterada, uma plaquetopenia, alguma outra coisa lá também. Mas é um SOFA bem alto, tá? Bom, a parte 2 é o score prognóstico. Vejam que é um valor também bastante alto aqui. O ponto de corte para ser alto risco é acima de 25, tá? É a parte 2. E comorbidades, a gente vê que é uma população com bastante comorbidade, né? Hipertensos, CC, diabéticos, etc. Tá? Agora, olha que interessante. Eu vou ver o motivo da admissão na UTI, eu tenho que metade era cirurgia cardíaca. Então, isso não era critério de inclusão no estudo. Podia ser cirurgia cardíaca, podia ser sepsis, podia ser qualquer coisa, mas metade era cirurgia cardíaca. Então, é uma população bem grande aqui e talvez um pouco diferente do nosso dia a dia. 1/8 era pacientes com trauma, tá? E 1/4, 1/3, mais ou menos, eram pacientes com algum outro tipo de cirurgia aqui, tá? Então, vejam que é uma população mais de pacientes o quê? Cirúrgicos, certo? Tá bom? E aí, esse estudo, ele foi um estudo que foi positivo, entre aspas, tá? A gente vai ver alguns questionamentos em relação a isso. E é um estudo unicêntrico, que a gente vai ver que é uma outra pegadinha em relação aos estudos em terapia intensiva, tá? Então, para a gente fazer análise crítica desse estudo, a gente, olhando a tabela 1, aquilo já tem que chamar atenção para a gente, para ver se é uma população que se aplica à nossa prática clínica, tá bom? Muito bem. Interessante aqui, não tem valor de P. Isso aqui o pessoal que já está aí faz tempo já sabe. Precisa ter valor de P na tabela 1? Não? Por que não? Tá certo. Talvez seja da época que já veio tudo sem tabela 1, né? Sem valor de P. Isso tem uns anos que mudou. Até, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, todos os estudos vinham com valor de P na tabela 1, se vocês forem pegar estudos mais antigos, tá? Hoje em dia não tem mais porque não faz sentido. Você não é o teste de hipótese que você quer fazer. E, em teoria, como o estudo é randomizado, é tudo 50% a chance aqui, entendeu? Em teoria, tá? Na prática, aí depende do tamanho da amostra e tal, mas não tem porque você ficar analisando o desbalanço com o valor de P aqui na tabela 1. Mas você pode analisar visualmente, né? Você vê que tem uma certa diferença e que isso pode ter alguma correlação depois com o resultado encontrado, tá? Bom, e a gente vai para o desfecho primário. Então, a primeira pergunta é, o desfecho primário é robusto? O que caracteriza um desfecho primário robusto? Fala aí, Thiago.
Perfeito, tá bom. Na terapia intensiva, um exemplo? Quem que dá um exemplo aí? Hã? Morte, tá bom. Morte, então não dá para manipular, né? Ou morreu ou não morreu, isso é muito difícil, né? E é um desfecho centrado no paciente. Tem algum outro desfecho centrado no paciente que vocês pensam que a gente pode olhar mais para frente? Além de morte? Tempo de internação, qual que é o problema desse? Ele é manipulável, exato. Tá? Mas pode ser considerado, assim, quanto antes você sair, melhor. A gente leva isso em conta. Mas talvez duração da ventilação mais ainda, né? Porque quanto mais tempo ventilado, pior. Só que não deixa de ser um desfecho substituto, porque não necessariamente vai se correlacionar com mortalidade lá na frente. Porque se eu fizer uma intervenção que o paciente sobrevive à fase aguda, talvez ele vai ficar ventilado mais tempo do que ele sobreviveu. Entendeu? Então, aí entra um conceito que é o conceito do risco competitivo. Se o paciente está aberto, ele não pode ficar ventilado, certo? Tá? Então, tem vários desfechos que a gente vai ter que levar em conta o risco competitivo de morte, que é muito importante para a gente na UTI. Tá? Mas tá bom, então essa é a primeira ideia. Segundo, eu vou ver a magnitude e a direção do efeito. Então, eu estou vendo a mortalidade, eu vi que a mortalidade de choque séptico hoje é em torno de 40%, é esperado, tem uma variabilidade grande, aí, de 5 a 60% nos estudos, mas é em torno de 40%. E aí eu vejo que o estudo mostrou uma redução, entre aspas, de 40 para 37. Então, teve uma redução de mortalidade, só que o intervalo de confiança era super grande, porque a magnitude de efeito não foi tão grande. Tá? Então, a gente vai sempre olhar para isso. E é sempre bom eu voltar, nessa hora, quando eu estou vendo o resultado, ver como que o autor fez o cálculo de amostra. Eu assumi que a mortalidade ia reduzir em 15%. Exagerou. A gente vai ver que isso é um exagero. Tá? E aí ele viu lá que o estudo é neutro, mas tem uma diferença de 3%, um intervalo de confiança grande. Então, esse estudo, no fim, você não consegue utilizar ele para refutar a hipótese dele, né? Para dizer que não funcionava, por exemplo. Tá bom? E, por último, a incerteza estatística do resultado, que vai ser os nossos intervalos de confiança. Tá bom? Então, a gente vai olhar os três para interpretar o desfecho primário. E o p-valor como teste de hipótese. Hoje em dia a gente está tendo cada vez mais estudos com análise bayesiana, eles não apresentam p-valor, muda um pouquinho a interpretação. Eu, sinceramente, acho que está tudo na mesma. Tá? No fim, é tudo muito parecido, é só você... Mas, em teoria, isso, como você segue o raciocínio da estatística frequentista, que muda muito. Tá? Vamos dar um exemplo aqui interessante, olha só. Esse estudo aqui é o Vanish, estudo Vanish. Ele testou, a hipótese dele é que a combinação de hidrocortisona com vasopressina seria melhor do que as duas isoladamente, ou, claro, do que nenhuma delas. Tá bom? Então, ele testou a interação entre as duas coisas. Ele incluiu ao todo não muitos pacientes. Tá? Ele incluiu ao todo 100, foi 204 num grupo, 204 não, foi em torno de 400 pacientes. Tá? Então, é um N pequeno, vocês vão ver 400 pacientes é muito pouco, ainda mais para testar a interação. E se vocês forem procurar, tem uma revisão sistemática mostrando que vasopressina é associada a menor necessidade de diálise. Alguém já ouviu falar disso? Que vasopressina tem um efeito protetor na função renal e talvez diálise menos? Então, olha que interessante o resultado desse estudo. Quando a gente vai ver o grupo vasopressina, teve 25% de necessidade de diálise. Tá? Comparado a 35% no grupo noradrenalina. Então, teve uma diferença de 10% na necessidade de diálise. Mas, quando a gente vai ver mortalidade, o grupo que usou noradrenalina, a mortalidade foi 29%, e o grupo que usou vasopressina, a mortalidade foi 33%, foi 4% mais alto. Tá? Como é que você explica isso? A mortalidade foi mais alta e dialisou menos. Pode ser isso, então pode ser que o paciente morreu, o pessoal acabou nem dialisando, né? Pode ser isso mesmo. Pode ser um efeito protetor, né, da intervenção na função renal. Mas é meio estranho, né? Porque disfunção renal grave tem uma correlação muito forte com mortalidade. Muito forte. O principal marcador de disfunção de múltiplos órgãos é a lesão renal aguda dialítica. Tanto que os trabalhos de ira dialítica, a mortalidade é sempre maior que 50%. Sempre não, né? Estou forçando aqui, mas
vocês forem ver, a maioria dos trabalhos, mesmo os europeus e os australianos, a mortalidade mais baixa é acima de 50%, que é um marcador tão forte de mortalidade e de disfunção de múltiplos órgãos que tem essa mortalidade tão alta, tá? Então, esse resultado aqui é muito estranho para interpretar ele. E quando o resultado é estranho para interpretar, você tem que ter um pezinho atrás, né? Tem que, no mínimo, falar, olha, não dá para eu ter uma confiança muito grande que a vasopressina proteja a função renal. Pelo menos nesse trabalho aconteceu o contrário, em termos de mortalidade. Tá bom? Então, isso é importante a gente ter em mente. Tá? Muito bem. Bom, aí tem duas revisõezinhas. Em 2016 teve uma série sobre clinical trials no New England. Tá? Então, tem duas que eu acho super legais, que uma é essa, assim, o estudo foi positivo, será que está bom o suficiente? E a outra, o estudo foi negativo, o que eu faço com esse achado? Tá? Então, ele traz algumas perguntas para você fazer. Então, assim, eu fui lá, vi um p-valor menor que 0,05, o estudo foi positivo, beleza. E aí, eu fico satisfeito com isso? Não. Eu tenho um monte de coisa para pensar, para ver se aquilo satisfaz a ideia de eu mudar a minha prática clínica. Né? Então, a primeira pergunta é se o teste estatístico é o suficiente ali para eu chegar à conclusão. Né? Mas ele pergunta qual que é a magnitude do efeito, se o desfecho primário é clinicamente importante, né? Então, isso é uma pergunta para a gente fazer. Você pode ter utilizado o desfecho substituto e isso não ser importante. Os desfechos secundários suportam o desfecho primário? Então, isso é um pouco do que a gente encontrou antes. Não suporta, né? Uma coisa não suporta a outra. Os achados são consistentes em todos os subgrupos, né? O trabalho é grande o suficiente para ser convincente. Isso é uma característica importante de ensaio clínico. Tá? O trabalho tem que ter um tamanho suficiente para ser convincente, né? O trabalho foi interrompido precocemente? Você tem preocupações sobre segurança? Tá? Geralmente, em estudos de terapia intensiva, se a gente olha para a mortalidade, você já está vendo eficácia e segurança junto, né? Mas é importante, se você está estudando uma droga que é anticoagulante, ver se sangra mais ou não, né? Mas se no fim das contas a mortalidade for menor e o desfecho funcional for melhor, vai estar tudo certo, né? Mesmo que tenha mais sangramento, mas é importante a gente saber isso, tá? E aí, outras perguntas, se tem falhas no desenho, né? E se os achados são aplicáveis, tá bom? Então, vejo que é bastante pergunta para a gente fazer, além de olhar um valor de IP lá menor que 0,05, tá? Então, questões chaves exploradas, todas satisfeitas, então, vamos aprovar, vamos usar e vamos ver o que acontece. Se tiver mais ou menos, talvez faça sentido estudos adicionais, tá? E aí, quando o desfecho é negativo, como interpretar? Isso aqui é muito comum em terapia intensiva. A gente está tendo muitos trabalhos negativos, tá? E aí a gente tem uma linha de pensamento que é a linha da medicina personalizada. O que a gente mais estuda em terapia intensiva? Nos trabalhos, as populações de estudo são habitualmente o quê? Sepse. Sepse é uma doença, é uma síndrome, é o quê? É uma síndrome. A gente estuda muitas síndromes. Então, sepse, ARDS, pós-operatório de alto risco, não deixa de ser um diagnóstico meio sindromicão, cirurgia cardíaca, enfim, a gente estuda populações bastante heterogêneas, tá? Então, tem uma linha muito grande que traz assim, olha, a gente está estudando errado, medicina intensiva, a gente tem que identificar quem se beneficia das intervenções, tá? Isso é verdade, é bem possível e provável que a gente tenha subgrupos, mas identificar isso é muito difícil na prática. E outro jeito de interpretar é entender o seguinte, olha, a terapia intensiva, o benefício que eu vou ter das intervenções não vai ser mortalidade de 5%, 10%. Vai ser 1, 2, 3, se tiver essa diferença. Então, na prática, a maioria dos estudos de terapia intensiva, eles são underpowered. Eles têm pouco poder para detectar uma diferença clinicamente significante nos desfechos. Tá bom? E aí aqui ele traz algumas perguntas. Isso aqui é para clinical trials em geral, mas na terapia intensiva é o que a gente tem observado. Tá? Então, primeira pergunta, tem alguma indicação de potencial benefício? Por exemplo, não mudou mortalidade, mas melhorou o tempo de permanência, teve algum outro benefício secundário? Talvez seja interessante você prosseguir adiante, né? O estudo não teve poder para responder, porque o cálculo de amostra foi insuficiente, né? O desfecho primário foi apropriado, a população foi apropriada. Aqui que entra a ideia da medicina personalizada, né? Eu quis estudar choque séptico e, no fim, incluir pacientes muito pouco graves, né? Então, tem um conceito que a gente chama de enriquecimento prognóstico. Eu tenho que incluir pacientes mais graves para detectar uma diferença maior, né? Tá?
Às vezes o tratamento que eu propus, o regime de tratamento não é adequado. Por exemplo, se eu estudar vasopressina com dose super alta, talvez ela faça mal, mas numa dose baixinha, que é o que a gente usa hoje, 0,033, talvez isso seja adequado, tá bom? Então, pode ser só isso, o motivo do resultado ser neutro, né? De novo, se a condução não foi bem feita, sobre não inferioridade, isso aqui eu acho que é um caso à parte aí, tá? Se algum subgrupo mostra benefício, isso pode acontecer. Se algum desfecho secundário mostra benefício, tá? Análises alternativas, e se existe alguma evidência externa para eu triangular a evidência, algo que sugira que aquilo funcione, e se eu juntar uma meta-análise, talvez eu consiga identificar um resultado, tá? Sobre o subgrupo, eu vou falar contar um para vocês aqui. Vocês já ouviram falar do estudo SAFE? Esse é antigo. A gente já discutiu os de albumina? Não? O SAFE surgiu no seguinte contexto. No início dos anos 2000, surgiram algumas ideias de que talvez a albumina fizesse mal para paciente crítico, tá? Tinha várias hipóteses sugerindo isso. E os australianos, na época, a albumina deles ela é feita independente do custo, assim, porque o paciente não, né? Quem vai doar o seu sangue vai lá doa, e a albumina ela é feita independente, ela é, entre aspas, sem custo para os australianos, a interpretação deles, tá? Não é a realidade nossa, não é a realidade norte-americana, não é a realidade europeia. E eles falam assim, pô, a gente usa albumina pra caramba, a nossa mortalidade é baixa, então vamos ver se a albumina realmente faz mal ou não. Aí eles fizeram um trial grande em pacientes críticos em geral, e o que eles encontraram? Para sepse, assim, para a população geral não fez diferença. Para sepse, eles encontraram que era um subgrupo talvez com benefício, tá? Mas era análise subgrupo, então isso não é uma evidência definitiva. E para TCE, eles viram que era associada a maior mortalidade. E aí, como é que eu interpreto isso? Então, o geral foi neutro, para sepse talvez foi bom, e para TCE foi mal, na análise subgrupo. Para qual? Mas, aí você vai estudar TCE. Você faria um estudo em TCE, um estudo que mostrou que faz mal? E, na época, a hipótese é que a albumina fazia mal mesmo, né? Então, saiu isso, aí até hoje a gente fala que a albumina é proscrita no TCE, tá bom? Dificilmente alguém vai mudar essa ideia, a não ser que tenha alguma evidência muito diferente aí rolando. Agora, na sepse, para eles já usam. Então, eles mostraram assim, olha, não tem diferença, a gente vai continuar usando. O resto do mundo que se vire, se quiser usar, que faça o seu estudo. Até hoje, a gente não tem evidência de que a albumina seja benéfica no paciente com sepse, ou choque séptico, tá? Então, mas eles continuam usando. Eles usam a albumina a 4%, né, que aqui a gente faz o ringer albuminado, bota a albumina dentro do soro, tá? Lá eles têm isso pronto. Tá? Então, olha que interessante, depende muito do momento científico que você está vivenciando para ver como vai interpretar até as análises de subgrupo. E o estudo foi neutro, certo? Bom. E aí, quando você encontra um resultado, tem várias explicações para você encontrar um resultado. Uma delas é que o que você encontrou é verdade na amostra, e logo eu vou inferir para a população, tá bom? O que a gente hoje assume dessa forma? A gente assume que ventilar com volume corrente baixo é melhor do que ventilar com volume corrente alto, do que 12. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem estudo grande, meta-análise e tal, então a gente assume que isso no fim virou uma verdade mesmo. Tá? Não estou dizendo que não seja questionável. Tá? Uma possível explicação sempre é o acaso. Como que eu lido com o acaso? Com o tamanho da amostra. Então, eu preciso ter uma amostra grande o suficiente para que eu reduza a imprecisão das minhas estimativas. Tá bom? Então, isso eu vou avaliar vendo intervalo de confiança e valor de P. Outra explicação é ter algum fator de confusão. Tá? E a gente vai ver alguma coisa aí sobre isso mais adiante aqui. Tá? Quando eu faço estudo com placebo, e se o estudo é cegado direitinho, isso aqui geralmente vai estar controlado, eu não vou ter um grande problema. Mas quando eu faço um estudo de estratégia de tratamento de terapia intensiva, que é boa parte dos estudos que a gente discute, a gente vai ver que eu posso ter co-intervenções que podem anular o efeito. Tá? Elas vão ser co-intervenções que vão anular o efeito ao longo da entrega daquela intervenção. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai ter que ver para ficar atento a isso, e eu posso ajustar eventualmente. Tá? E outros viés é mais difícil de ajustar, principalmente viés de seleção. Isso
não tem muito como a gente ajustar, a gente tem que ajustar no desenho, não na análise. Tá? Bom, indo adiante na estrutura, então a discussão vai colocar os resultados em perspectivas. Então, o primeiro parágrafo é sempre achado principal. Ele fala assim, ele repete um pouco a introdução. Nesse ensaio randomizado, que comparamos tal com tal, incluímos tantos pacientes, vimos que reduz a mortalidade de tantos por cento, bem direto ao ponto. E aí depois ele vai comparar os resultados com a literatura, vai discutir resultados inesperados se houver, vai avaliar as limitações de trabalho e potenciais vieses para chegar na conclusão. Tá? E a conclusão, ela deve ser duas coisas, baseada no resultado do estudo, isso parece óbvio, mas eu vou falar por que não é, e ela deve responder diretamente ao objetivo do estudo. Tá bom? Então, ela tem que responder a pergunta, aquele último parágrafo da introdução, ela tem que ser um espelho daquilo. Tá? E ela não pode afirmar aquilo que não foi pesquisado. Gente, isso é o erro mais comum que eu vejo em artigo. A pessoa pesquisa lá, sei lá, deixa eu pensar um exemplo recente aí. Vamos pensar aqui, pesquisou o controle glicêmico na UTI. Aí viu lá que o paciente com glicemia mais alta foi associado a maior mortalidade no COVID. Tá bom? Isso é um resultado esperado, mas foi encontrado. E aí, na conclusão, o cara bota lá assim, então eu tenho que tratar a hiperglicemia para reduzir mortalidade. Não, essa não foi a sua pergunta. Sua pergunta foi avaliar se a glicemia era associada à mortalidade. Então, você pode afirmar na conclusão que a glicemia foi associada à mortalidade. Você não pode afirmar que você deve tratar para reduzir mortalidade. Isso você não sabe, tá certo? Não tem a ver com a sua pergunta. Isso você já está extrapolando. Então, isso você pode discutir, você pode botar na discussão, mas você não pode botar na conclusão do trabalho. Tá bom? A conclusão tem que ser um espelho do seu objetivo. Bom, e aqui agora eu quero ir um pouquinho mais a fundo com vocês, com ensaios clínicos em UTI. Tá? Então, esses aqui são os 4 elementos que caracterizam o ensaio clínico randomizado. Tá? Então, primeiro, randomização. Então, isso é essencial para fazer o ensaio clínico. A gente vai ver várias formas de fazer isso. Eu preciso ter um grupo controle. E aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que é um bom grupo controle nos estudos de terapia intensiva? Gabriel? Tem uma resposta que sempre dá certo, vamos ver se vai acertar. O que você falou? Depende, sempre dá certo. Tem uma outra também que você fala assim, é multifatorial. Multifatorial também sempre dá certo. Tá? Por que depende do grupo controle? Se eu estou estudando medicamento, geralmente eu vou dar o cuidado padrão para os 2 grupos, e aí, idealmente, eu vou fazer um estudo com placebo. Na pandemia, a gente teve aí com os inibidores de IL-6 e os inibidores da JAK lá no COVID, estudo com placebo controlado em paciente crítico, mostrando o benefício, né? Bacana. Tá? Então, o grupo controle era o placebo e o grupo de intervenção era o medicamento em estudo, beleza. Só que, frequentemente, a gente estuda o quê? A gente estuda intervenções complexas, certo? Estratégias de tratamento. Ventilar com PIP XYZ versus fazer manobra de recrutamento XYZ, tá? E aí, aqui gera uma confusão. Se o grupo controle, nesse tipo de estudo, eu tenho que botar um protocolo fechado, ou se esse grupo controle tem que ser o cuidado padrão habitual. O que vocês acham? Depende. Não, mas aí eu acho que dá para... Mas acertou, sempre está certo. Você está fazendo o policêntrico, pode ser o padrão do seu centro, que é diferente do resto do mundo. E no multicêntrico, isso é um problema que vai ser heterogêneo do controle. Perfeito. Então, você é a favor, você é isento ou você é a favor de ter um protocolo para o grupo controle? Não devia ter dado essa dica aí, né? Tá bom. Bom, isso é uma questão, se vocês forem ver, tem vários trabalhos que tem toda uma discussão sobre isso, tá? Quando você bota cuidado padrão, é justamente isso que você falou, você vai ter uma variabilidade enorme nesse cuidado padrão. E é só vocês verem aqui dentro desse hospital, no próprio hospital, no mesmo hospital, qualquer que seja, se você for, vai ter cuidado diferente com os pacientes, tá? Independente pode ter 1000 protocolos, tal, algumas práticas são padronizadas, mas vai ter coisas que vão ser um pouquinho diferentes de um para o outro.
Então, o cuidado padrão sempre é um problema em relação a isso. Qual que é o problema? Quando o meu protocolo foge muito da média dos cuidados padrão. Tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que eu já falei para vocês. O estudo hoje que fala para a gente que a gente tem que usar ventilação protetora, ele comparou 6 ml por quilo com 12 ml por quilo. Isso é uma coisa que o Marcelo sempre gosta de falar, né? E quando a gente vai ver, na época, qual que era o cuidado padrão, na média, os pacientes ventilavam a 9 ml por quilo. Então, o que você fez? Você comparou 6 com 12. Então, não dá para você dizer que 6 é melhor do que 9. Dá para você dizer que 6 é melhor do que 12. Que era um resquício da década de 90. Quando chegou no início dos anos 2000, as pessoas já não estavam mais fazendo isso. Não estavam botando 12 ml por quilo no ventilador. Tá? Então, tem um monte de editorial questionando o grupo controle do estudo ARMA, que é o estudo que a gente mais fala, que embasa a nossa prática em ventilação mecânica, por causa disso. Tá? Então, é bom você protocolizar o grupo controle, você tem razão, mas, ao mesmo tempo, não pode ser muito fora do que é a prática clínica no dia a dia. Senão... E também o outro lado, também, se você botar o joker e acabou, isso pode ser passível de crítica, né? Tá? Aí o protocolo com um cuidado melhor do que oferecido, e aí, só de você fazer um cuidado padrão normal, que foi padronizado, está melhorando a assistência. E pode ser também, exatamente. Mas aí depende da pergunta que você quer responder, né? Se você quer assim, o que o guideline recomenda é isso. Eu quero testar isso. E aí eu mostro que não tem diferença, então vamos ficar com o que o guideline recomenda. Ou, na verdade, na prática, o que a gente fica? A gente fica com o que é mais fácil, o que dá menos trabalho, o que custa menos, né? Tá? Então, na prática é isso que a gente precisa. Tá? Por que eu dei o exemplo da PIP? Quando fizeram aquela tabela de PIP, se vocês forem falar com o Marcelo Amato, ele vai falar que sentou lá na mesa a galera lá, e eles falam assim, se subir a FIA2, aumenta a PIP, cada um deu uma ideia lá e beleza, foi isso. Então não teve base fisiopatológica nenhuma, tirada da cabeça deles, literalmente. Só que ninguém conseguiu mostrar que uma estratégia complexa é melhor do que aquilo. Então, por isso que até hoje no guideline fala assim, usa a tabela de PIP, tá bom. Né? E aí, se tiver um doente no seu dia a dia ali que fugiu da tabela, a tabela não está indo bem, muda de estratégia, mas na média dá certo, tá bom? Isso é motivo de discussão de congresso muito acalorado, vocês vão ver aí, tá? Bom, o que caracteriza o ensaio randomizado? Cegamento, isso é fundamental. E aqui é um problema para a gente na terapia intensiva quando eu estou estudando estratégia de tratamento aberta. Então, vocês vão ver que é importante a gente entender as co-intervenções, tá? E, por último, tamanho de amostras suficientes. Não adianta eu fazer um ensaio clínico com 50 pacientes. Isso é antiético, inclusive. Porque eu estou fazendo um estudo, estou submetendo eles a um risco, em teoria, né, para não chegar a conclusão nenhuma. Então, sempre que eu vou fazer um estudo científico, por isso que o cálculo de amostra é tão importante, porque ele vem de uma hipótese, ele vem de uma ideia de eu gerar evidência que vai poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. É por isso que a gente faz pesquisa. Tá? Bom, então, os estudos são frequentemente abertos, e aí a gente precisa dessas duas coisas para entender. Então, isso a gente fala bastante aí no Journal Club. Eu preciso demonstrar que as minhas estratégias separaram os grupos. Teve uma separação fisiológica. Eu botei fisiológica entre aspas, porque nem sempre é fisiológica, tá? Mas seriam os indicadores de processo do estudo, assim, tá? Quando a gente pensa num olhar mais de gestão. E eu preciso ver se as co-intervenções dos grupos foram diferentes também, porque às vezes a co-intervenção compensa. Então, se eu estou olhando hipoxemia, e aí um grupo usou PIP baixa, mas ele acabou sendo mais pronado e recrutado, então a prono e recrutamento compensaram a PIP baixa. Entendeu? Tá? Enquanto o outro grupo que usou PIP alta, ficou só na PIP alta, não precisou aumentar a intensidade das intervenções. Tá? Então, isso é um exemplo de co-intervenção para eu ver quando eu vou interpretar o estudo. Certo? E um conceito importante para trazer é que os estudos de terapia intensiva eles testam intervenções complexas, tá? Que é muito diferente de um estudo com medicamento, pode ser controlado. Muitas vezes os dois grupos podem ser bem razoáveis na prática. Então você tem duas estratégias que você identifica são razoáveis, as pessoas fazem, mas você não sabe a melhor estratégia. Tá? Então os australianos eles testam muito, eles fazem muitos estudos assim. Tá? Então tem duas estratégias que são razoáveis, está pintando ali na literatura. Eles vão lá e fazem um ensaio randomizado grande para ver qual que é melhor. Tá? E, eventualmente, pode acontecer isso, né? Você pega uma estratégia complexa e tenta resumir um protocolo fechado, que depois é difícil passivo de crítica, como eu comentei. Tá? Bom, agora eu estou voltando. Aquele estudo que eu mostrei para vocês, aquela introdução, é o IP21. Ele foi positivo.
Ele mostrou melhora de oxigenação. Tá? Qual que vocês acham que poderia ser a crítica àquele estudo? Não é desfecho duro, perfeito, mas para você estar querendo ver se o negócio funciona, né? Para o estudo inicial é bacana, certo? Então, tá ali um fase 2, 3, você está querendo ver se a sua intervenção vai dar certo. Mas qual que era o grupo controle do EP21? Alguém lembra? Era a tabela de PIP baixo. Então, ele mostrou que quando você usa a pressão esofágica, teve separação fisiológica, a PIP ficou mais alta e melhorou a oxigenação. PIP alta, melhora a oxigenação. Isso a gente já sabe de outros trabalhos também. E aí eles fizeram o EP22, eles falaram assim, vamos seguir agora, no grupo controle, a tabela de PIP alta. Tá? E aí esse foi o resultado. O estudo foi neutro. Tá? Bom, o estudo foi neutro. Fico satisfeito com isso aqui, vendo o Kaplan-Meier. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo. Primeiro aqui os protocolos. Então ele protocolizou os dois braços. Tá certo? Então, o grupo PIP alta protocolizado e o grupo PIP guiado à pressão esofágica, que o objetivo era manter a pressão transpulmonar positiva. Tá? Não vou entrar em detalhes, que tem fisiologia aí por trás. Vejam que é uma tabela de PIP bem alta mesmo, né? Então, FiO2 de 0,3 era PIP de 10. Isso aqui a gente já está estudando o paciente, né? Aqui na nossa prática do dia a dia. Tá? Então, aqui os pacientes ficavam com valores de PIP bem altos. PIP de 4, FiO2 de 4, né? 40%, PIP de 16. Então, era uma tabela de PIP bem alto mesmo. Tá? Bom, isso aqui reflete a prática clínica? Não. Então, esse estudo aqui ele foi criticado porque ninguém usa essa tabela de PIP alta. Tá? Porque ela é muito alta, né? Se botar 18 de PIP no paciente com FiO2 de 40 é bastante, né? Tá? Mas geralmente você vai subindo a PIP conforme vai subindo a FiO2, né? E aí, conforme a FiO2 vai baixando, você vai baixando a PIP. Essa aqui é a ideia. Tá? E olha que interessante, teve separação fisiológica entre os grupos? Não teve. A PIP foi muito parecida, né? Como a gente vai ver aqui. Não mudou grandes coisas entre o grupo tabela de PIP, que é bem simples, e o grupo guiado pela pressão esofágica. Você tem que passar um catéter específico, que tem custo, etc. Tá? Que desloca. Bom, e aí quando a gente vai ver, olha aqui as intervenções, co-intervenções, teve diferença? Teve. O grupo PIP alta usou mais co-intervenções. Então, especialmente vasodilatador inalatório. Tá? Tudo bem, é uma estratégia consome menos tempo. Tá? E eles viram aqui alguns desfechos de evento adverso, não teve grande diferença entre os grupos. Tá bom? Então, o que a gente analisou aqui? A gente viu se teve separação fisiológica, né? Então, aqui na PIP, aqui na oxigenação, não comentei com vocês, né? Mas vejam que a oxigenação nos dois grupos aumentou bem, porque as duas estratégias eram estratégias de PIP alto, né? Mas não se traduziu numa menor mortalidade, que foi o desfecho primário desse estudo. Tá bom? Bom, e aí agora algumas cautelas. Primeiro, cuidado com o estudo interrompido precocemente por eficácia. O exemplo é o Prowess, foi interrompido por eficácia, um estudo financiado pela indústria, que financiou o Survival Sepsis Campaign, tá? Para botar isso aqui no guideline, basicamente, né, que era para usar. E aí depois o Prowess Shock saiu e mostrou que não funcionava. Só aumentava o risco de sangramento, não mudava a mortalidade, e aí tirou do mercado. Tá? A análise de subgrupo, vocês já viram esse trabalho? O Thiago deve conhecer. Isso aqui é um clássico do Lancet. É o ISIS-2, é. Esse aqui, os autores, eles falam, eles mandaram trabalho para o Lancet, né? Isso aqui era de aspirina, né? Aspirina no infarto. E aí os revisores pediram análise de subgrupo. Daí os caras, pesquisadores, assim, não é para fazer. Daí os revisores mandaram, não, a gente quer tal análise de subgrupo. O pessoal, tá bom, mas vai ter que ter uma análise que a gente vai botar da nossa cabeça. E aí eles botaram essa daqui, ó, o signo astrológico. Então, quem é de Gêmeo, de Libras, o AS não funciona. Tá? E os outros signos, o AS funciona no infarto. Tá?
E aí eles mostraram, quem tem infarto prévio não funciona, quem não tem, funciona. Então, eles fizeram várias análises de subgrupo, a pedido, né, foi feito, e lembrar que a análise de subgrupo, eu estou aumentando a minha chance de eu encontrar achados que não são verdadeiros. Eu estou aumentando a minha probabilidade de erro tipo 1, tá? Que é encontrar um resultado na amostra que não é verdadeiro para a população. Diferente do erro tipo 2, que é quando o meu estudo é neutro, é verdade na população, mas eu não encontrei na minha amostra, tá? Então, análise de subgrupo hoje, assim, tem que ser poucas, tem que ser pré-especificadas e tem que ter uma plausibilidade biológica muito grande, muito forte para eu fazer esse tipo de análise. Vocês vão ver que a maioria dos estudos de terapia intensiva vai ter 5 ou 6 subgrupos sendo analisados, tá? E como regra geral, elas vão ser sempre exploratórias. Se eu encontrar um achado lá de diferença, eu não vou usar aquilo para mudar minha prática, a não ser que seja um achado de dano, né? Algo que mostrou malefício. Se mostrou benefício, geralmente a gente vai ter que ir adiante, fazer um novo estudo naquela subgrupo, para ver se funciona. Tá? O problema da análise de subgrupo, além de você estar aumentando a quantidade de análises, a chance de ter um resultado extremo por motivo aleatório maior, eu imaginaria que sim, a análise do grupo, ela por si só, ela já é um poder menor de uma Exato. de amostra. Sim. Então, se eu encontrei um resultado positivo com um poder baixo, eu sei que isso não reforça, mas por que não reforça? Eu não consigo entender o conceito. Porque a randomização você fez na população inteira. A sua randomização não foi feita dentro daquele extrato. Você pode fazer. Então, se você quiser estudar um subgrupo no seu estudo de cara, você pode fazer o seu estudo, fazer uma randomização estratificada por aquele grupo, certo? Desde o começo e para especificar que isso já vai ser incluído. Vou te dar um exemplo que é o estudo Mega-ROX. Então, tem 3 subgrupos: choque séptico, encefalopatia hipóxica isquêmica, né, e neurocrítico, Mega-ROX. Tá? São 3 subgrupos que eles vão analisar. E eles fizeram cálculo de amostra para ter poder para analisar esses 3 subgrupos. Tá? Qual que é o tamanho da amostra? 40 mil. Tá bom? Então, eles fizeram um estudo para assim, já vamos poder responder tudo numa tacada só. Entendeu? Mas não num estudo com 1000 pessoas, porque daí você está muito sujeito a você encontrar um resultado ao acaso. Tá bom? Bom, aqui é um outro exemplo, tá? Isso aqui é do Albius, que é o estudo que ele não dava albumina para expansão volêmica, ele fazia reposição de albumina se a albumina estivesse baixa, tá? Em pacientes com sepsis e choque séptico. E ele viu que os pacientes com choque séptico, eles tiveram aqui uma menor mortalidade, tá? Então eles estão fazendo o Albius 2, tá saindo. Isso aqui é o estudo do grupo italiano, tá bom? Para explorar isso. Esse estudo já foi publicado faz tempo, até hoje não saiu o Albius 2, tá? Por que eu tenho que estudar a albumina tão a fundo? Porque, principalmente para a gente, a albumina é caro. Eu vou agregar custo no cuidado. E quando eu gasto com alguma coisa, eu vou deixar de gastar em outra, né? Certo? Então, por isso que a gente tem que ter uma evidência forte de benefício, tá bom? Agora, saindo um pouquinho da terapia intensiva, está tendo uma discussão muito grande agora da terapia gênica para... Terapia gênica em geral, né? Mas especialmente para esclerose lateral... Não é ela. Para atrofia muscular espinal. Né? Nos Estados Unidos. Muitas das drogas foram aprovadas com substituto pela FDA, e aí a indústria, obviamente, está vendendo, está ganhando bilhões. Os americanos têm gente passando fome e tem medicamento em bilhões que eles estão gastando, entendeu? Então, é uma coisa sem sentido nenhum do ponto de vista populacional, né? E aí, quando você libera para isso, a indústria, né, não vai fazer um estudo a mais, né? Entendeu? Então, por isso que o órgão regulatório tem que botar uma barra forte ali, né? Mas isso aí tudo tem toda uma questão de doença rara, que é difícil de encontrar medicamento e tal, mas ao mesmo tempo tem que ter o trade-off do outro lado, né? Bom, análise pós-hoc, eu trouxe o exemplo. Esse aqui é o estudo AKIK, testou diálise precoce tardia em pacientes com sepsis, com choque séptico, tá? E o estudo foi neutro, tanto faz você fazer diálise precoce ou tardia na intervenção que eles fizeram. Só que aí, o que aconteceu? Os revisores, e os autores deixam isso bem claro, os revisores pediram uma análise pós-hoc, tá? E aí, na análise pós-hoc, eles viram o seguinte: a mortalidade menor, 37%, foi entre os pacientes que nunca receberam terapia assistiva renal, tá? Do grupo diálise tardia, né? Que eles podiam dialisar ou não. E a maior mortalidade foi dos pacientes que receberam diálise tardia, enquanto a mortalidade intermediária foi nos pacientes que receberam diálise precoce, tá?
Mas quando você vai ver entre os dois grupos, foi mais ou menos 50% para cada lado. Tá bom? Como é que vocês interpretam isso aqui? Devo dialisar precoce baseado nesses achados? Boa, quem dialisa é mais grave, né? Certo? E isso aqui, na verdade, o Stefan Goldrick foi quem fez o estudo, ele publicou agora em 2022 uma revisão sobre IRA, né? E ele botou uma tabela, uma figura lá bem grande para dizer por que os estudos observacionais foram diferentes dos randomizados, né? E a diferença é justamente essa, porque nos estudos observacionais compararam diálise precoce e tardia, você excluía os pacientes que nunca dialisavam, né? Os pacientes que tinham lesão renal aguda grave e melhoravam sozinho, que esses existem, de vez em quando acontece. O paciente faz uma creatina 4,5, ureia de 200, depois melhora sozinho, tá? Então foi isso, tá? Então, essa análise aqui é muito difícil de interpretar, porque é uma coisa que aconteceu depois da randomização, né? Não dá para você usar isso aqui como evidência de grandes coisas, tá? E aqui depois ele fez um propensity score match e tal, e viu que, no fim, ficava igual o resultado do randomizado, tá? Isso aqui é um conceito fundamental para nós de terapia intensiva. Então, terapia intensiva, cada UTI tem seu jeitinho. Como cada UTI tem seu jeitinho, um estudo unicêntrico não serve para os outros. É bem simples. Pode servir para a sua UTI, mas não serve para os outros. Qual que foi o grande exemplo para a gente na terapia intensiva? Os estudos de controle glicêmico da Vandenberg. Então, fez um estudo, mostrou redução de mortalidade, publicou no New England. Unicêntrico, basicamente cirurgia cardíaca. Aí todo mundo começou a tentar fazer aquilo, aí hipoglicemia pra caramba, tal, todo mundo dizendo, nossa, como é que dava certo lá? Aí vieram os australianos, fizeram um estudo muito cedo e mostraram que o controle glicêmico intensivo fazia mal, eles mostraram o contrário, tá? Então, o que muda muito o resultado é se o estudo é single center ou multicenter, tá? Ele analisou aqui várias coisas, né? Se o estudo foi interrompido precocemente e tal, e a maioria das coisas não tem relação com mudar o sinal do resultado, o que tem relação é ser centro único versus multicentro, tá bom? Porque boa parte do que explica a mortalidade, o resultado encontrado, tem a ver com a variabilidade do cuidado em cada centro, tá? E amostra insuficiente, isso aqui também é um trabalho legal, 2014 já, o que está em branco são as expectativas de redução de mortalidade. E o que está em preto é o que foi observado de fato no estudo. Vejam que tem muito estudo, ele pegou vários estudos randomizados, tá? Muito estudo achou que ia reduzir a mortalidade em 20%, e no fim viu um aumento de 10%, tá? Então, que são os estudos aqui de cima. Tá? Então, inversão do sinal, completa. E quando é positivo, vejam que só teve um estudo aqui, dois, que o resultado observado foi igual ou maior do que o esperado, pelo cálculo de amostra. Então, os estudos de terapia intensiva, como regra geral, eles erram muito. Então, por isso que a gente fala que hoje em dia, se eu quiser detectar a diferença de mortalidade, tem que ser qualquer coisa menor do que 5% aqui. A não ser que seja o remédio que module toda a inflamação, tá? Sem o paciente ficar imunossuprimido, né? Então, isso a gente ainda não encontrou. Tá? Mas a gente define qual que é a diferença esperada para a gente fazer a amostra. Uma boa pergunta, sim. Da onde que a gente tira esse valor? Então, você tem que se embasar em resultados prévios da literatura. Qual que é o problema? Se você faz um estudo excêntrico, você vai superestimar o efeito, certo? Porque naquele centro deu certo, aquela ideia vai ser levada adiante. Então, a grande verdade é que você chuta o valor, né? Você fala assim, eu acho que vai reduzir tanto, baseado em alguma coisa, né? Alguns estudos prévios, entendeu? Então, hoje, o que é importante você ter em mente? É você ser razoável no seu chute, né? Você pode até ter um estudo mostrando que tenha potencial benefício, aí você vai fazer um estudo, se você quiser fazer um estudo definitivo, e se você botar uma diferença de mortalidade maior do que 5%, a chance dele ser neutro é enorme, entendeu? Então, esse é um grande problema. Por isso que hoje a gente fala muito, talvez eu não tenha que olhar só para a mortalidade, eu tenho que olhar para outras coisas, mas quando a gente vai ver, eles andam juntos, assim, por exemplo, melhora em qualidade de vida acontece se morrer menos. Se a mortalidade for igual, o resultado em qualidade de vida geralmente é muito semelhante, entendeu? Então é muito difícil mesmo, a nossa prática chegar a uma conclusão específica desse tipo de estudo de estratégias de tratamento, né? Tá?
Bom, e agora dicas finais aí para o journal, né? Então, lembrar sempre quando você for apresentar, é bom ver se ele está registrado, isso é fundamental. Então, tem muito estudo ainda hoje que ele é registrado depois de começar, isso não é legal, pode ter mudado a ideia no meio do caminho. Revisão sistemática também, hoje em dia, tem que ser registrada a priori. Se possível, veja o plano de análise estatística para ver se mudou, tá, em relação ao que estava proposto e o que foi apresentado, né? Apresentação de abstract no congresso, às vezes apresentou no congresso uma coisa, depois era outra, cada vez menos isso, tá? E se tem alguma evidência de conflito de interesse dentro do estudo, tá? Outras dicas, olhar os suplementos. O suplemento, às vezes, vai ter informação muito importante. Camila, encontrou seu suplemento? Encontrou. Pronto. Porque, às vezes, lá tem o que você quer ver para ver a separação fisiológica, não está no texto principal, mas geralmente vai estar no texto principal, né? Tá? Carta editora, essas coisas. E para quem quiser ir mais a fundo, de novo, isso aqui não é ideia, mas a gente tem, para cada tipo de estudo, eu também tenho uma ferramenta de risco de viés para analisar, tá? Então, isso aqui, eventualmente, a gente vai comentar a respeito aí, tá? Qual que é o livro que eu acho que é mais bacana para estudar medicina baseada em evidências? É dos canadenses, é uma publicação do JAMA, Gordon Guyatt, agora não lembro quem é quem, acho que aqui é a Deborah Cook, aqui é a Maureen Mead, e ali o Drummond Winnie. Eles trazem a ideia eu já não chamo mais de medicina baseada em evidências, mas prática clínica baseada em evidências, né? E o que é fundamental disso aqui, né? A gente tem uma crítica até hoje muito grande de intensivistas, que o método que a gente usa para ver evidência não é adequado para a terapia intensiva, porque a terapia intensiva, a fisiologia resolve, tá? Não preciso falar que tem vários trabalhos mostrando que a fisiologia erra com muita frequência, quando a gente vai atrás de variáveis fisiológicas, né? Mas tem um erro conceitual enorme quando você fala isso, porque o objetivo de você fazer medicina baseada em evidências, ou prática clínica baseada em evidências, não é você ter estudos super definitivos o tempo todo. É você encontrar a melhor evidência disponível para aplicar no seu paciente, determinar quanto você acha que aquela evidência é robusta e quanto que ela deve ser recomendada fortemente, sugerida ou deixada para cada um fazer o que achar melhor. E ela leva em conta não só a evidência, mas também considerar o risco, o benefício, carga imposta, o custo. Tudo isso a gente tem que levar em conta para determinar que uma terapia faça sentido. E no livro deles também, trazendo que depende dos valores de preferência do paciente também. Medicina baseada em evidências não é uma coisa assim, funciona, logo tem que fazer sem compartilhar. Tá? Então, isso tudo está interrelacionado. Né? Então, se vocês forem ver, tem o Paul Young tem um podcast, eu não lembro de quando que é, mas que ele fala muito do jeito dos australianos de pensarem. Né? Ele fala assim, a gente cuida bem dos pacientes no dia a dia, mas a ideia o que é? Eu levar o standoff, que é cada vez mais para o cuidado padrão mais próximo daquilo que a gente pode levar o melhor desejo possível. A ideia não é eu ficar encontrando ideias mirabolantes, balas mágicas que vão resolver o tratamento, né? Isso especialmente quando eu estou testando intervenções. Pode ser que algum dia a gente encontre um medicamento, igual na oncologia, que dê um baita resultado, entendeu? Mas não é a realidade nossa quando a gente estuda terapia intensiva. Né? E para o Journal Club, eu gosto muito desse filme aqui, bem bacana. Lembrar quais são os objetivos, né? Então, a gente vai tentar reforçar esses conceitos de epidemiologia clínica, né? Um pouquinho de familiaridade com estatística, vai aparecer lá aqui quadrado, teste T, regressão, então, tentar ganhar um pouquinho de familiaridade com isso. Fazer análise crítica da literatura, entender suas limitações. Importante, o Journal Club é o momento que vocês vão treinar a habilidade de vocês de apresentação oral, né? E preparação da apresentação. Não é para ser um estresse enorme, depois do primeiro ano o pessoal faz no dia anterior, não estou sugerindo para fazer isso, mas a ideia é que tem um mínimo ali de preparo para trazer um negócio legal e aproveitar o momento que é um momento de vocês se treinarem para quando vocês forem para o congresso e tal, né? Tá bom? E também, eventualmente, aprender uma situação clínica. Às vezes o artigo, vocês vão ver, o artigo é neutro, tal, a gente vai chegar e falar, é neutro, não mudou, mas pelo menos no background aproveitar e trazer um pouquinho mais, quando é uma coisa nova, né? 5 minutinhos ali, como é que funciona, a posição prona, o balão esofágico, seja lá o que for. Tá bom? Não é o foco do Journal Club a gente estudar a fundo aquilo, mas só trazer quando não for uma coisa do nosso dia a dia. Tá? Então, não só descrever isso tudo, trazer um pouquinho mais do background. A metodologia é importante ser meticuloso. Lembrar, isso aqui é uma coisa de apresentação mesmo.
o resultado tem que ser visto por todos, então não copia a tabela e bota lá, que não dá para quem está aqui na frente ler, né? Então, deixa as tabelas grandes, tal, não tem problema fazer print screen, mas deixa de um jeito que dê para quem está lá atrás enxergar, né? Tá bom? Chegar na conclusão do estudo e tentar sempre fazer essa pergunta. Ela responde a pergunta inicial ou não. E a discussão, claro, vocês vão ler a discussão do trabalho, mas não use a discussão do trabalho para discutir. Aí tem você mesmo, quem estiver apresentando, fazer uma reflexão, fazer a própria discussão, tá bom? E para quem vê, pelo menos entender a pergunta, ter dado uma passada rápida e dar uma olhadinha nos métodos e resultados, tá bom? Não precisa ler a fundo sempre, tá? Quando tiver tempo, leia, mas de vez em quando não dá. Quando tiverem no dia anterior à tarde, pelo menos dá uma lidinha, só para ter uma ideia, chegar aqui para poder contribuir com a discussão, tá bom? Isso aí, muito obrigado. Deixa eu ver que horas são. Eu vou querer, vamos 10 minutinhos, rapidão. Eu mandei o artigo no grupo aí. Vamos discutir só esse artigo rapidinho, que é um de teste diagnóstico. Acho que eu vou terminar a gravação, né, Luiz? E aí